Termômetro infravermelho pode causar câncer, problemas no sistema reprodutor, problemas hormonais, problemas na estrutura dos ossos, cegueira. Se você quer entender um pouco mais sobre esse tipo de aparelho, como funciona, quais as suas aplicações, e o que pode e o que não pode, vem comigo, assiste até o final, aproveita para descer o dedo no like, compartilhar e vamos nessa. Anda rolando nas redes sociais notícias a respeito desse aparelho, de que o mesmo pode causar câncer, cegueira, problemas no sistema reprodutor e afins. Mas o que será que isso realmente pode causar? O primeiro contato que eu tive a respeito desse tipo de vídeo foi através do WhatsApp, grupos de socorristas, bombeiros, alguns grupos de enfermagem. E geralmente era alguém novato na área que perguntava para o pessoal mais experiente, que respondia que é balela, de que não é bem assim que funciona, e ficava só por isso mesmo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque até aí tudo bem, só que ao chegar ao supermercado, os seguranças estavam acuados, aferindo a temperatura pelo pulso, e ao indagar a eles o porquê daquele procedimento, eles responderam que a população estava ameaçando eles caso eles não aferissem aqui. Primeiramente, gostaria de começar a comentar a respeito de um dos principais vídeos que anda circulando por aí falando a respeito desse equipamento. O vídeo já começa assim, é uma pessoa escondida atrás de um áudio, ela não dá a cara para bater. Logo de início, ele já me começa com a história de que, cuidado, é tudo subliminar. Mas espera aí, você vai causar câncer subliminarmente na pessoa? Ele não dá nome, ele não dá RG, ele não dá CPF, ele não cita nada. Vai falar um enfermeiro australiano. Então, esse áudio começa a ler essa suposta mensagem dessa suposta enfermeira. E começa dizendo o seguinte: comecei a implantar novos protocolos e uma de minhas novas tarefas é medir a temperatura das pessoas. Gente do céu, novo protocolo para começar a medir a temperatura das pessoas? Tudo bem, eu sei que a Austrália é longe para dedéu, mas não chega a ser outro mundo não. Meios para se aferir temperatura existem há pelo menos 300 anos, então não tem nada de novo nisso daí. E outra, o termo mais utilizado para se referir à temperatura de paciente no ambiente intra-hospitalar é aferir. Tá certo que existe algumas discussões entre alguns profissionais que defendem o uso de medir temperatura, mas até hoje eu nunca li em algum relatório de enfermagem esse termo, apenas aferir. Não, pera aí, eu vou medir aqui a minha temperatura. Daí segue dizendo, eu aponto a minha arma em forma de termômetro. Para e pensa, como que eu vou construir alguma coisa anatomicamente pegável para fazer medidas? É super plausível que tenha esse tipo de formato. Inclusive, para o tipo de construção, para baratear esse tipo de equipamento, é normal que seja anatômico, simples, prático, leve. Até existem outros modelos, tá? Que não chegam a parecer uma pistola. Esse aqui, por exemplo, o acabamento é melhor, então por isso ele é até um pouco mais caro do que o outro, que é simples. Até porque, imagina, uma caixa, vou aferir a temperatura aqui com a caixa na mão, entendeu? Não faz muito sentido isso aí. Segue dizendo que a suposta enfermeira teve uma percepção a respeito de que as pessoas estão sendo dessensibilizadas ao estarem apontando uma arma para a cabeça uma das outras. E que estão causando problemas apontando um raio infravermelho para a glândula pineal. Primeiramente, esse tipo de equipamento, ele não emite esse tipo de radiação que podem causar mal à saúde, assim como ele afirma. Mas Rodrigues, no início do vídeo eu vi que saiu realmente um laser desse aparelho, como assim? Calma, respira. Esse tipo de argumento demonstra unicamente o desconhecimento da pessoa a respeito do assunto, pois o infravermelho fica abaixo do espectro de luz que o nosso olho consegue captar, ou seja, nós não enxergamos ele.
Eu vou estar colocando aqui uma tabela referente ao tipo de radiações que existem. Você pode observar a pequeníssima gama de radiação que podemos enxergar diante do tanto de radiações que existem por aí. Desde micro-ondas, frequências de rádio, celular, Wi-Fi, TV, que obviamente nós não enxergamos. E praticamente tudo o que você enxerga é o que? Radiação. As cores do arco-íris e suas variações são o quê? Espectros de radiação que podem ser captados a olho nu. Se você parar para pensar, nosso olho nada mais é do que um sensor de radiação. Inclusive, eu te provo que seu olho também pode funcionar como uma espécie de termômetro óptico. Olha para essa imagem aqui. Esse objeto está quente ou frio? Olha para essa outra. E aí? Você capta a informação e deduz a temperatura dela. Óbvio que sem precisão de um termômetro, mas deu para você entender o princípio. O que a gente tem que colocar na cabeça é de que todo corpo sólido a uma temperatura acima do zero absoluto. O que é zero absoluto? É 273 graus negativos, tá? Qualquer corpo sólido acima dessa temperatura, ele vai emitir radiação infravermelha. Partindo daquele exemplo dado, o também conhecido como pirômetro óptico trabalha de forma semelhante, captando a radiação infravermelha que é emitida por qualquer ser e transformando ela em informação útil ou resultado. De grosso modo, ele capta a radiação, não necessariamente transmite. Então, se existe alguém radioativo aqui, somos nós. Eu entendo as pessoas terem medo desse termo, radiação, principalmente aqui onde tivemos os acidentes com a cápsula de Césio-137. Até porque existem radiações de alta frequência que podem causar mal à saúde. São as tais radiações ionizantes. Temos a gama, temos o raio-x. O que acontece com esse tipo de radiação ionizante é que ela altera os elétrons dos átomos das moléculas, causando assim mutações genéticas que podem levar ao câncer. Eu não sou nenhum especialista da área, mas é minimamente isso que acontece. Quem puder aí estar contribuindo nos comentários, valeu! Agora que você entende um pouco mais sobre radiação, vamos falar agora a respeito desse laser aqui. O que acontece é que essa luzinha serve apenas como referência para que o operador saiba para onde o sensor está sendo apontado. Inclusive, existe a opção desse laser ser desativado. Olha lá. Sem laser. E tá ferindo. Ou seja, esse laser serve apenas para isso. Já estamos resolvidos quanto a essa radiação, vamos seguir com o relato da suposta enfermeira. Ela afirma que a glândula pineal se encontra ao centro da testa e que ao apontarmos para essa glândula pineal, a mesma pode sofrer alterações. Assim, há problemas hormonais, há problemas na estrutura óssea, problemas quanto à reprodução e afins. Beleza, essa glândula pineal realmente existe. Só que ela não se encontra ao centro da testa. Para termos acesso a essa glândula, devemos ultrapassar as meninges, a caixa craniana, o córtex cerebral, dentre outros. Poderia ficar aqui horas falando só de anatomia, mas só que esse vídeo não é voltado para isso, até porque quem entende realmente de anatomia nem leva esse tipo de vídeo a sério. Daí ela segue, dizendo agora que ela mede a temperatura no pulso, porque segundo ela, chega até a ser mais preciso. Pois é, o médico quando vai usar o termômetro digital, ele coloca aqui na região axilar, ele coloca na boca, ele coloca no ânus, ao invés de pedir para ficar segurando, que já tá aqui perto do pulso mesmo, né? Não, fica segurando aí o termômetro, ou senão, não, põe o termômetro aí e fica esperando aí ele apitar. Gente, as regiões mais distais do corpo costumam sofrer variações de frio mais intensas do que a parte mais central. Um exemplo disso, quando você começa a sentir frio, você vai começar a sentir frio aonde? Nos dedos, nos pés. Não faz muito sentido eu aferir temperatura por aqui. Vou mostrar aqui na prática agora para vocês poderem visualizar o que eu tô falando. 34,5. Isso aqui tá desregulado, viu? Eu vou explicar o porquê. Mas quem entende minimamente de sinais vitais sabe que isso aqui tá errado. Agora eu vou aferir no pulso.
32,3. Isso aqui é a temperatura de cadáver. Dá uma conferida aqui nessa imagem. Seguindo aqui o princípio da legenda ao lado, se você acompanhar ela, você vai conseguir perceber a variação de temperaturas no corpo. Inclusive, se você notar nas regiões mais distais aqui, no pulso, ela sofre maior variação para menos de temperatura. Voltando aqui, quando a mãe quer saber, ter uma noção se o filho dela tá com febre, o que ela faz? Ela pega aqui os dedinhos, a mãozinha fria e vai colocar onde? Na testa do guri, que se ele tiver com febre, ela vai sentir. Eu não preciso ler horrores, livros de anatomia, estudar patologia, estudar isso, aquilo, para entender isso aqui. Basta apenas eu ter bom senso. Então, se você quer alguma teoria da conspiração para acreditar, acredita nessa daqui. Quem cria esse tipo de vídeo, esse tipo de áudio, ele quer o quê? Quer mais que o pobre se lasca, quer que o pobre morre. Isso mesmo, quer que o pobre morre. Por quê? Vamos supor aqui o seguinte: o camarada com Covid-19, ardendo em febre, que precisa ir no supermercado porque tem que comprar mantimento para casa dele, a família tá passando fome, ele passa no posto de controle de acesso ali do supermercado, pá, aferir a temperatura dele no pulso, ele pode passar despercebido, ele tá ardendo em febre, ele entra lá dentro do estabelecimento. Quem tá lá dentro do estabelecimento? É o pobre, é o funcionário, é o cliente que não tem condição de mandar trazer, entendeu? É isso que acontece. Ou seja, teoria da conspiração rasa. Que tal essa? Faz mais sentido. Seguindo adiante com o relato, a tal enfermeira questiona o nível de instrução de um dos seguranças do shopping ao qual ela está adentrando, dizendo que obviamente ele não é o médico. Mas espera aí, que instrução é essa? Se ela teve uma percepção no trabalho dela, ou seja, não é um protocolo instrucional, é achismo da cabeça dela. E convenhamos, se ela tivesse realmente preocupada com a própria saúde, me diz o que ela quer fazer dentro de um shopping lotado de gente. Me diz o que. A bonita segue no relato dizendo que quando segurança foi aferir na testa dela, ela redirecionou pro punho. Mas espera aí, não era no pulso? Depois ela segue ainda falando que apontar pro cotovelo também resolve. Seguindo, a autora tenta dar uma carga dramática ao seu texto, usando um possível fator psicológico, de que, nossa, estão apontando armas para cabeças de crianças e ninguém está se espantando com isso. Ninguém está apontando arma para a cabeça de ninguém, são apenas termômetros, por isso as pessoas não se espantam. Aqui a autora tenta trazer uma carga sentimental, uma carga emocional em algo que deveria ser real, algo que deveria ser palpável e não algo lúdico. E olha que tem muito político por aí usando desse tipo de tática, tentando trazer uma carga emocional, uma carga sentimental para tentar justificar um erro ou outro. Então fique esperto e pense por si mesmo. Seguindo a falta de contexto desse relato, a autora afirma ser uma profissional da área médica. Médico é médico, enfermeira é enfermeira, cada um no seu quadrado. Se ela tivesse dito que era uma profissional da área da saúde, tudo bem. Vamos voltar a falar sobre a glândula pineal. No relato, a enfermeira afirma que ela pode alterar o sistema reprodutor, ela pode alterar a constituição óssea, ela pode alterar um monte de coisas dentro do corpo. Só que, um pequeno detalhe, não existe consenso nem entre os especialistas sobre a real potencial dessa glândula em fazer esse tipo de alterações. Ou seja, se nem os cientistas que estudam para isso, vivem para isso, têm consenso, eu quero agora fazer algumas considerações a respeito desse tipo de equipamento. Esse modelo aqui, principalmente esse modelo aqui, ele costuma vir calibrado para o uso industrial. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, para a gente fazer o uso dele com pacientes que algum grau a mais, um grau a menos, meio grau a mais, meio grau a menos, pode alterar o tratamento e o tipo de medicamento que pode ser administrado naquela vítima ou paciente, esse aqui não conta muito com ele. Alguns vêm com um modelinho aqui que a gente pode alterar uso industrial, objetos e uso para o corpo humano. Mas esse aqui no caso não tem e a maioria deles não tem. E ele inclusive tem esse laserzinho também justamente para apontar de longe os materiais, as máquinas, os objetos quentes ou frio. Esse modelo aqui, ele já é um pouco mais preciso, ele é mais recomendado para o uso em pacientes. Eu vou fazer a demonstração para você ver a diferença. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu vou deixar aqui o digital. Já ele toca. Aí a gente compara. Eu vou estar ligando aqui o laser, tá? Vamos supor que esse laser aqui que eles afirmam realmente possa fazer mal, que possa atravessar a nossa testa. Exemplo aqui, o laser lá na parede. Vou fazer de baixo para cima, ó. Sumiu. Ó.
Sumiu. Ele não atravessa nem uma folha de papel, quem dirá uma testa. Acabou de apitar aqui, hein? Vamos lá ver. Ver se pega 36,7. Tá vendo? E dizem que ele é mais preciso, certo? Porque tá na região axilar. Vamos aferir pela testa. 35,6. 36,8, mais condizente. Esse aqui, 1 grau a menos, pode ser uma pessoa entrando com febre ou sem febre dentro do seu estabelecimento. Agora imagina no pulso. Vamos fazer uma outra demonstração aqui. Eu comentei com algumas pessoas da área da saúde, estão atuando no front, e inclusive ouvi relatos de que na porta de hospital, as pessoas chegam lá. Bate álcool na mão, pá, ok, beleza. O que tá acontecendo aqui? O álcool tá evaporando, ele tá roubando o quê? O calor da minha mão. Vou aferir aqui agora. 30 graus. 30 graus. Imagina uma pessoa com febre, ardendo em febre, entrando dentro desse hospital. O potencial dela contaminar todo mundo lá dentro. Imagina. Outra consideração a respeito do laser. Realmente, aqui do lado aqui, eu tenho uma mensagem em inglês, eu vou estar colocando a foto ampliada aí para vocês. Não aponte para os olhos, não aponte para a visão. Tradução livre. Pode ser que esse laser realmente tenha o potencial de fazer algum dano à retina ou algo do tipo. Não sou médico oftalmologista, mas inclusive se esse vídeo chegar até comenta lá com a gente, faz um vídeo, marca. Estamos disponíveis aí para sempre ampliar o conhecimento. A conclusão que chegamos aqui é de que são pouquíssimas meia-verdades misturadas com um monte de mentiras. Basicamente uma fake news, mas esse tipo de vídeo do pessoal falando isso tá mexendo com saúde pública, a pessoa tá brincando com vidas, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Agora faz um favor a si mesmo e aos seus familiares, colegas, amigos e repassa esse vídeo também. Se você acreditou no primeiro vídeo, comenta lá com a gente, fala como é que foi. Se você não acreditou desde o início, repassa do mesmo jeito, você pode estar ajudando pessoas que acreditaram no outro vídeo. E fica aqui a minha recomendação. Beleza, questione sempre, questione com sabedoria. Estude, procure e vá atrás da verdade, porque quando a gente não detém um conhecimento, a gente pode acabar se tornando refém de quem acha que tem esse conhecimento. Deixa a sua curtida, compartilha, segue a gente lá no @previne, corrige e mantém. Se você continua acreditando no outro vídeo, comenta lá também, me explica a gente o porquê. Pode ser que talvez a gente faça um vídeo retratando a respeito. Então lembre-se, previne, corrige, mantém. Minutos pela vida.